Hello! Vamos começar mais uma videoaula agora de inglês. Livro Eu Gosto Mais, página 592, faz a leitura e vamos começar. O assunto é Simple Present, é muito simples conjugar os verbos em inglês, ainda mais no Simple Present. Usamos o Simple Present para falar de algo que acontece no presente. Em português, quando vamos conjugar o verbo, nós precisamos fazer algumas alterações na terminação do verbo de acordo com a pessoa. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Em inglês, isso não acontece. Vamos começar com a forma afirmativa e nós só vamos estudar a regra básica, tá? Que diz que na maioria dos verbos a gente acrescenta um S. Vamos ver alguns exemplos com o verbo to like, que é o verbo gostar, e depois com o verbo to play, que é o verbo brincar, jogar. Eu separei em duas colunas os sujeitos, tá? Aquelas pessoas, os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they. Percebam que na primeira coluna eu não repeti o you, porque ele é usado tanto para o singular quanto para o plural, dependendo do contexto. Então, na primeira coluna, eu coloquei somente I, you, we e they. Por que eu coloquei só esses aí? Porque esses sujeitos, o verbo não vai sofrer alteração com eles, tá? Então, eu vou usar I, mas o verbo like sem fazer alguma alteração, tá? Qualquer uma. Eu não faço nada aí nele. Então, sujeito mais verbo. I like, sujeito mais verbo. You like, sujeito mais verbo. We like, sujeito mais verbo. They like, sujeito mais verbo. Todas essas pessoas, nelas o verbo não mudou nada, tá? Na segunda coluna, vamos dizer que são as pessoas especiais. São as pessoas onde o verbo vai sofrer uma alteração. Nesse caso, acrescentamos o S. O Simple Present adora S, tá? Então, as pessoas he, she e it, quando a gente estiver utilizando essas pessoas, o verbo vai receber um S. Vamos lá. He likes, she likes, it likes. Vamos aos exemplos. I like candy. Eu gosto de doces. Percebam que eu usei I, primeira coluna, tá? Então, o verbo like não sofreu alteração. I like candy. É sujeito, mas o verbo não mudou nada. Já na frase she likes candy, o like recebeu um S, tá? Porque eu estou usando a pessoa she. Todas as vezes que eu usar as pessoas he, she e it, o verbo vai receber um S, tá? Na maioria dos verbos. Então, repetindo, I like candy, eu usei I, por isso like não recebeu S. Na frase she likes candy, eu usei she, portanto, o like recebeu um S. Vamos agora ver alguns exemplos com o verbo to play. I play, primeira coluna, you play, we play, they play. Primeira coluna, o sujeito. Quando a gente vai usar o verbo com qualquer um desses sujeitos, o verbo não vai mudar em nada. Repetindo, I play, you play, we play e they play. Já na segunda coluna, são daquelas pessoas especiais. He, she e it. Quando eu utilizar qualquer uma dessas pessoas, o verbo vai receber um S. Então, he plays, she plays, it plays. Vamos aos exemplos. I play soccer. Percebam que o verbo play não sofreu alteração. Isso porque eu usei a pessoa I. Eu jogo futebol. I play soccer, sujeito, mas o verbo sem alteração. Agora, na frase he plays soccer, o play recebeu um S. Desculpa, tá? O play recebeu um S. Isso por quê? Porque eu utilizei a pessoa he. Fácil, não é mesmo? Até daqui a pouquinho com as formas afirmativa e negativa. Um grande beijo para vocês!